Eles são seus até as 24 horas. Maravilha. Certo. Tão pertinho aqui? Tão pertinho aí, né? Tão pertinho aqui do... Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Muito bem. Hoje a gente vai falar de um tema aqui que tem a ver com nossas reencarnação passada, sabia? Quantas vezes a gente reencarnou? A gente tem ideia, mais ou menos? Não? Então vocês respondem assim, sei que essa aqui é a última, não quero mais voltar, é assim? Eu não sei quantas eu reencarnei, mas essa tem que ser a última, pelo amor de Deus, é isso? A gente vai falar um pouquinho, olha, o negócio tá bom, hein? Tá pegando daqui já, ó. Sensacional, cadê? Vamos lá. Pronto. A gente vai falar então do que é milagre, né? Que é as curas e os milagres de Jesus do Evangelho, né? E como é que é a visão de vocês em relação a milagre? Não existe. Não, quem que falou? Não existe? Como assim, bicho? Não falar isso, pelo amor de Deus. Milagre é o que a gente não conhece. Que a gente não sabe. Cientificamente, a gente não conhece. Ué, mas e as coisas que acontecem aí, né? Não, não tem também aquele negócio de aparecer o retrato lá da Virgem Maria, não tem? Todo mundo corre lá pra ver e tal. Fenômeno, né? Aí todo mundo vai lá, né? É. Aconteceu um negócio que a gente não tem ideia e não tem sentido, né? Mas como a gente não tem essa compreensão, Milagre, é. Então por que veio essa palavra, milagre e tal? foi muito interessante ver esse Jesus. Todas as vezes que ele foi ao encontro de alguém com facilidade, nunca foi facilidade. É. Sua fé Te salvou, é. curou. Isso aí. Isso aí. Essa palavra em si, né? Nunca, né? Não, então essa palavra ela veio de outro acontecimento, outra realidade, outra situação, não é isso? Uma situação mais histórica, talvez, da história, da igreja, essas coisas, talvez. Então, mas a gente também não pode, a gente tem que entender que antes de vocês começarem a estudar o espiritismo, então vocês sabiam que era milagre e acreditavam em milagre, é isso? E quando põe assim, obrigado, Santo Expedito, pela graça alcançada. É milagre? Ele só foi para mim. Isso. Mas é como se fosse um milagre, né? Aconteceu alguma coisa ali, né? Que foi pedido, e para Santo Expedito, no caso, e as pessoas colocam lá, né? Ou eles vão aonde também, que a gente tem aí que super famoso aí, que todo mundo vai lá, quando faz uma promessa parecida, não é? Que é quando de repente a pessoa está passando muita necessidade, de repente está doente, né? Algum membro da família, ou até a própria pessoa, e aí ela, o que a pessoa faz? Se eu me curar, não é isso? E pede ajuda, eu vou até lá, né? E aí tem toda a questão lá do que o pessoal faz, né? Em relação a subir as escadas ou qualquer outra coisa que as pessoas vão lá e colocam, não é? Das promessas, não é isso? Eu tenho que fazer isso, aí tem que cumprir. Aí até dos nossos avós vinha aquela coisa assim, que se você não cumprir a promessa, ela repassa para outra pessoa. Não tinha umas paradas dessa? Eu hoje sou uma promessa, né? Eu falo que eu carrego a promessa da minha mãe. Lá é. A promessa da minha mãe. Diz que o meu pai isso. Minha mãe falou para Nossa Senhora Aparecida que se eu nascesse bem, ela colocava o nome da santa em mim. Então eu carrego a promessa dela. Legal, promessa dela. Isso aí. Já viu aquela também que de repente a avó chega e fala assim, você precisa fazer tal coisa.
Aí fala, mas por quê? Porque eu fiz uma promessa que você ia fazer. Eu gostei dessa. Terceirizou a promessa. Cara, eu achei sensacional, porque aí eu ia jogar promessa pra tudo quanto que é lado. Porque não sou, né? Não sou eu mesmo, eu culpo depois da pessoa. Tá? Por que você não fez, né? É a gestão das promessas. É isso, vou fazer uma gestão aí das promessas ali. Eu já vi, já aconteceu isso. Isso tem a ver com a questão de que aconteça as coisas, né? Sem explicação, né? Alguma coisa ali que pode acontecer numa situação delicada. É igual aquela história, né? Mesmo que a pessoa não acredite em nada, na hora ali do desespero, né? Sempre vem alguma chama ou alguma coisinha ali para se apegar a Deus, né? Tem um monte aí de santo aí que ajuda em vários momentos, mas aí sempre tem alguma coisa que se apegar. E o milagre é como se fosse aquela situação onde é a última esperança, né? Tipo, eu não tenho mais nada e eu gostaria muito que eu melhorasse ou que alguma coisa acontecesse, e aí eu vou e acredito em alguma coisa que pode mudar aquilo, mas eu não sei o que, nem onde e nem o porquê, não é? Se acontecer, eu faço tal coisa se fosse um pagamento. E isso quando tem promessa, né? Quando tem a promessa, exato. Tipo, ó, se você fizer isso, eu dou isso, né? Ninguém faz um pedido de milagre sem dar alguma coisa pronta. Então, é que às vezes ocorre alguma situação sem você ter feito nada. Ela ocorreu, então, nossa, aconteceu um milagre de repente. E tem essas situações onde as pessoas fazem as trocas e pode ser que aconteça, aí tem toda... Mas isso vem da história, né? Vem da crença, vem do que a gente de repente acredita e do que as pessoas levam em relação a isso. Então, a questão do milagre, ela está muito mais vinculado à questão da fé, não é isso? Que é aquilo que vocês falaram, né? A fé te curou, não foi isso? Está muito vinculado à questão da fé. Por quê? Porque a gente não tem... Se a gente coloca no milagre, é assim, não tem explicação, né? Então a única explicação que tem é a fé. É mais ou menos assim, né? A ideia do... A tua fé te curou. Eu desejo. É porque assim, ali... É porque é inconsciente, na verdade, né? Não é um caminho, um começo, meio e fim, né? Tipo, agora eu vou me curar, espera só um minuto que eu estou na primeira etapa, agora eu vou para a segunda, né? Não é consciente isso. Por isso que fala muito da fé, porque de alguma forma ela toma conta e ela faz com que você acredite que aquilo aconteça. Então, a questão da fé, ela é esse caminho, ela é esse processo, né, de cura. E não só de cura, de uma série de coisas. Agora, quando ele fala da questão da fé que te curou, não foi necessariamente quando ela se curou. Já veio lá de trás, toda uma construção da ideia de que ela poderia melhorar de alguma forma, sabe? Eu acho que a questão do próprio comportamento dela também está vinculado a isso, de alguma mudança que ocorreu durante esse processo de esperar Jesus, de querer chegar perto de Jesus durante todo esse caminho, ela de repente pode ter feito coisas que ela nunca tinha feito antes. Então, quer dizer, é um processo de mudança aonde aqui o encontro com Jesus ele que foi o gatilho dela começar a fazer todo esse processo de mudança dela. Então, a questão dela segurar foi só o capítulo final, mas ela já vem já de um tempo refletindo sobre aquilo, já vem entendendo sobre a doutrina, já vem estudando alguma coisa sobre Jesus. Então, quer dizer, ela já houve uma mudança. Só que a fé foi o trem dela, né? Onde ela entrou e ela foi caminhando com a fé. E enquanto ela foi parando nas estações, ela foi conhecendo as coisas. Só que o objetivo final era chegar em Jesus. Então ela não tinha consciência de que aquilo que estava junto com ela é a que estava realmente ajudando ela. Mas o caminho ajudou e auxiliou. Então quando ela falou, você foi sua fé, foi todo esse caminho que foi feito. Até ela chegar e encostar em Jesus. E aí, não foi a questão de Jesus em si, né? Foi só o capítulo final do que ela poderia, do que ela, na verdade, mereceu ali, né? Nesse caso. Por isso que a gente fala nessa questão da fé. E a fé também, ela entra nessa questão de milagre, porque a gente também tem que entender que às vezes o milagre e a fé,
ela não está vinculada com um objetivo, com uma finalização positiva, às vezes. Entende? Isso também é mais delicado. Por exemplo, quando de repente você tem uma pessoa, um familiar que está mais próximo da gente, e a gente de repente não quer ver esse familiar sofrendo, ele está ali no hospital às vezes, e aquilo está trazendo, né, uma carga muito ruim para todo mundo. E a gente fala o quê? Quando a gente vai fazer alguma oração e vai pedir alguma coisa para que a espiritualidade envolva. O que a gente fala? Deus faça o melhor para ele. Faço melhor. Mas não esqueça que é uma pessoa que está muito próxima de você. Você não quer que vá, hein? O que você vai falar? E cura, não é isso? Você vai falar, olha, que essa pessoa, né, ela melhore e que ela cure. Né? Mas se você pensar bem, é um pouco delicado a gente fazer esse tipo de pedido. Não é verdade? Ou não? Não que não deva fazer, tá? Acho que deve falar que tem que curar mesmo. Porém, a questão de quando a gente vê de aplicação de um milagre ou a questão de alguma coisa que pode ocorrer em relação à fé, às vezes não é o que a gente quer. Entende? E quando às vezes não chega a ser o que a gente quer, minha fé vai continuar? É aí que eu tô pegando. Entendeu? Porque senão a gente vincula muito a fé ao resultado que eu espero, exato, ao resultado que eu quero. Aí eu não tive aquele resultado, então não funcionou para mim. Não funcionou. Ah, tá vendo? Vocês falaram para eu ter fé, vocês falaram para eu acreditar, mas chegou no final não deu nada certo. Até deu, mas ele não entendeu. É isso. Então, quer dizer, não foi do jeito que você entendeu, não foi da maneira que você queria. Foi do jeito que você precisava. Eu precisava, isso aí, do jeito que você precisava. Só que até você entender isso, aí você vai ter uma briga com a fé, vai ter briga com Deus, vai brigar com todo mundo antes, não é? Então, às vezes tem essa questão também. E a questão de quando a gente fala milagre, a gente sempre coloca isso por uma questão positiva. Por exemplo, quando a gente tem... a gente vai falar de algumas coisas aqui também. Quando a gente tem quando Jesus curou os leprosos, foi os leprosos, não foi? Que eles vieram até ele, curaram, aí eles falaram, olha, sai, não peque mais, não é isso? Não peques mais. Aí só um voltou, não foi isso? Você lembra? E os outros dois, o que aconteceu? Ficaram doentes de novo. Só um se curou dos três. Eu acho que então, ó, essa palavra milagre, ela teria correlação até com o próprio magnetismo que a pessoa tem. A mediunidade também em si, e também exerce sobre aquela situação, mas, acima de tudo, a lei de justiça, sabe? O merecimento daquela pessoa. É isso mesmo, tá tudo envolvido. Por isso que a gente não consegue ter esse controle. Então, o que é essa questão do merecimento, essa questão do trabalho íntimo que eu estou fazendo, de eu acreditar, do meu histórico também. Aulas que a gente teve, foi falado sobre os milagres e as predileções de Jesus com aquelas pessoas que foram auxiliadas por ele nas curas. E que em todas elas tinha um planejamento reencarnatório para que aquilo isso. Corresse, é isso aí. Eu acho que tanto teve a intervenção mediúnica, sim, teve a questão da fé da pessoa, o próprio magnetismo daquela pessoa, mais o merecimento dela. Então, talvez o milagre seja um conjunto desses três. Isso. Talvez o que a gente possa entender de milagre, talvez não seja uma questão sem explicação, então, né? Ela tem um fundamento. Exato, ela tem que é o que vocês estavam falando. Então a questão quando a gente fala de milagre, existe um fundamento, que você já falou bastante, já falou de vários fundamentos, então quer dizer, não é simplesmente só chegar lá e aquilo ocorrer do nada. Opa, tem um monte de fatores aí que estão por trás disso, né? Merecimento, como que aquela pessoa chegou até lá, qual é o histórico dela até lá, o quanto ela está se doando para a mudança. Então tem um monte de coisa que envolve isso mesmo. E qual é também as provas que aquela pessoa tem que passar ali durante aquilo lá também, né? A gente também não pode esquecer que você tem os discípulos que estavam lá também, e também estavam lá passando por várias coisas também. E para eles, essa questão de estar direto com Jesus
e passar por tudo aquilo junto de Jesus também é uma prova de fé, né? De chegar e ter que acreditar em um ser que está ali, mas que não tem nenhum poder sobrenatural, de repente, como eles até tinham pensado antes. É uma pessoa normal que está ali de carne e osso e tal, e depois não tanto, mas chegou a ter, né? Mas imagina para eles também olharem isso, imagina para eles verem toda a passagem de Jesus sangrando, gente, sabe? E ele sendo ainda chicoteado, preso na cruz, como uma pessoa normal. Imagina para eles isso, para os discípulos, que viam ele como filho de Deus, que não poderia acontecer isso com ele, jamais. E aí viram as coisas acontecendo ali. Como que para eles, como que era a fé para eles disso? Eles poderiam ali naquela hora falar, nossa, não é nada disso, ele não poderia acontecer isso. Deus não deixaria acontecer isso com o filho dele, não é isso? Também é uma das passagens. Mesmo porque quando Jesus, então, voltou para conversar com eles, foi um milagre. E aí? Mas não foi colocado como milagre, não é? Foi a ressurreição, não é? Ué, mas espera aí, quando ele chegou lá, né, a gente vai ver aqui, e ressuscitou, não tem? Os casos que a gente vai ver aqui, e aí? Mas espera aí, aí é milagre? Vocês entendem que tem também alguma coisa que não, isso não se vincula a ele porque é ele. Mas o princípio é o mesmo. Isso, o princípio é o mesmo. Entende o que eu quis colocar? Que o princípio é o mesmo. Por isso que a questão do milagre, ele realmente não tem a ver com coisas que a gente não entende. Não tem a ver com nada que a gente não entende, sim, coisas que a gente não sabe como funciona. O Adriano falou, fenômeno. Isso, são fenômenos que a gente não sabe como funciona. Jesus, como ele era um ser, né, celeste, é muito fácil para ele estar aqui nesse plano e olhar para todos nós e olhar aqui tranquilamente e ver tudo certinho, todas as coisas, as cores, do jeito que ele quiser. Ele tinha esse domínio, nossa, como se fosse criança brincando, porque para ele isso era muito fácil. Então, o domínio dos elementos, de energia, de olhar para a gente e ver as coisas se ele quiser, para ele isso ele tinha que não querer ver isso, porque a hora que ele quisesse, ele poderia ver e fazer o que ele quisesse. Isso é sobrenatural? Milagre não se pode provar. Ele talvez ajudou e deu uma... Exato, não foi 100%, né? Talvez não é ele. Ele não chegou e apagou tudo ali, né? Falou, então tá bom, agora tudo que você fez, tá tudo certo, vamos apagar, agora se uma outra pessoa tá aqui... Né? Olha lá. É isso aí, entendeu? É isso, exato. Se é Jesus, ele pode fazer, né? Aí tá de boa. Né? Então, vocês entendem que é sempre uma questão onde nós não sabemos ainda dominar esses elementos. A gente ainda não sabe fazer isso. Mas ele já tinha esse domínio. Então, tudo está vinculado exatamente a isso. Então, inclusive até tem aqui falando se Jesus, né, curou a todos. Ele não curou a todos também. Não é verdade? Só fala de quem segurou na vestes, né, de Maria. Mas, não, a mulher hemorrágica, né, que segurou. E ela curou. Mas e os demais que estavam segurando ele? Tinha um monte de gente lá também, né? Como é que era a visão das outras pessoas que estavam ali também? Como era a fé de cada um? Será que eu apostaria que tinha um monte de gente que também estava bem complicado ali, com bastante problema ali em volta dele. Bastante coisa aí. Então, quer dizer, qual era também essa questão, né? Muitas outras pessoas tocaram. Que ele de repente virou, e provavelmente as outras pessoas que ele viu, ele não sentiu nada de diferente. Falou, não, continua a tua trajetória, né? Continua a tua trajetória, cada um, porém ela é diferente aqui neste caso, né? Mas os demais, vamos continuar a trajetória, não chegou o momento ainda. Vamos lá. Olha lá. Aqui, pessoal, coloquei um aqui, que é quando... Cadê esse ali? A filha de Jairo. Quando
tinha família, o pai e a mãe. Não incomode mais, Jesus, sua filha morreu. Jesus ouviu isso e disse a Jairo, não chorem, a menina não morreu, apenas está dormindo. Mas os outros riram e zombaram de Jesus, porque sabiam que ela estava morta, né? Ah, tá morta, o que você vai fazer lá dentro? Deixa ela lá, deixa com a família, né? Lembrando que não eram todos que também entendiam Jesus ou gostavam, né? E aí foi quando ele entrou, olhou, segurou ela e falou que ela não estava, né? A gente vai falar depois. O que vocês acham que pode ser aqui? Ah, vocês já sabem já, né? Maior? Maior e acordou. Hã? O que vocês acham que foi aqui? Tem nem ideia? Olha. Lembra da história que vocês vão sacar. História, não precisa nem brincar de milagre. Lembra da história, que vocês já vão saber. Vamos falar de vidas. É isso. Você já está falando de vidas passadas? Eu acredito o seguinte: tudo é evolutivo. Uhum. Nós jamais vamos voltar pior que já estivemos aqui. Essas pessoas que foram curadas não estavam no processo evolutivo, já em vidas passadas, de evolutividade, que chegou até a fase da recuperação. Pode ser. Porém, isso não quer dizer que foi o capítulo final. No capítulo final. Pode ser que tenha só sido mais um capítulo. Isso. A gente pode colocar inúmeras situações em referente a essa questão dele chegar e falar com a menina. Lembrando que a menina é menina ali, né? Mas aquele espírito não é, né? Aquele espírito já vem de outros lugares, outras encarnações. Pode ter isso? Pode. Pode ter sido, de repente, imagina ser acordado por Jesus. Coisa pouca ali, né? Imagina para esse espírito que está lá também. Lembre-se que uma grande parte dos espíritos que tiveram contato com Jesus, sempre no futuro, tiveram algum trabalho específico já, né, para fazer. Porque se sentiram tão tocados com isso que viraram, quase todos aí, a gente conhece, viraram ali um representante também, né, de Jesus. Pode ser. Pode ser que nesse caso esse espírito fosse a primeira vez e também não conhecia isso. Pode também. Então, você tem uma série de coisas. Você falou assim, a gente volta pior. Ó, assim. Não, assim. Eu gostaria muito que fosse assim. Seria excelente se fosse assim. Se a gente fosse melhorando e realmente todas as vezes que a gente voltasse, a gente optasse por melhorar ainda mais. A gente volta. Se a gente não volta melhor, pelo menos volta igual. Não, igual sim. Mas não é igual, mas não é nem igual quando nós desencarnamos, tá? É mais diferente ainda, porque nós ainda vamos... porque a gente reencarnou, mas a gente continuou, né? E todo esse processo no outro plano, eu tô adquirindo. Então, quando eu reencarnar de novo, já não vou nem ser igual quando eu desencarnei, já vou ser diferente, mesmo ainda não estando encarnado, certo? Porque eu passei por um monte de coisa ali. Só que quando eu venho, eu esqueço, né? É que tá. E aí, nesse esquecimento, existe esse risco, infelizmente, de eu realizar, às vezes, escolhas que pode piorar, dependendo do caso. Porque virão para mim provas, e através dessas provas é o que eu vou colocar em prática aquilo que eu consegui aprender, o que eu evoluí. Se durante essas provas eu dar uma vacilada, eu posso criar e posso piorar a situação. Entendeu? Porque eu fiz escolhas, às vezes, que não estavam ali, né, de acordo, e aí eu posso criar, infelizmente, alguma coisa a mais também. Posso criar ali mais provas para a próxima e somar muito mais aquilo que eu já estava fazendo. Então é por isso que, tipo, a ideia é sempre a gente... Por isso que a questão da gente estar trabalhando o nosso eu, estar trabalhando a nossa reforma íntima, é a gente tentar, da maior forma possível, tentar buscar sempre as melhores escolhas. Sabe? Para que a gente não retroceda. Porque a gente não volte... Quando eu digo voltar, não é você atrasar o teu negócio, mas você vai estagnar, né? Você vai ficar ali
E aí, você não sabe o que pode acontecer, pode vir um sentimento de ódio, sabe? Pode vir um sentimento ali um sentimento mais forte, ele te prende naquilo e vai te causar, e vai te trazer muito mais, depois, provas lá na frente que você vai ter que... Então, quer dizer, é aquilo que você adquire a mais, né? Você não estava tudo bem, de repente você adquire alguma coisa a mais e aí você vai ter que brigar de novo com isso lá na frente. Então, é por isso que às vezes a gente não vem 100%, né? E a gente dá às vezes uma vacilada. Quando eu digo vacilada, não é uma coisa ou outra, não. Isso daí faz parte do nosso processo. Eu digo realmente quando a gente muda o caminho ou situações muito complicadas mesmo que alteram o nosso rumo, sabe? Sim, Instagram. Ela também acordava, arrumava, saía, olhava no relógio, passava aquilo e matava ele. E aí, no outro dia, o relógio voltava no mesmo ponto. Eu vi esse filme aí. A hora que ele teve lá, não sei quantas vezes, ele para, ele consegue ver tudo o que acontece, e aí chega um momento onde ele para, ele vê que ele estava distraindo o relógio, e naquele momento ele não mexe no relógio, o carro passa e ele segue ali. Isso. Ele levantava para a festa da marmota, não era isso? Não, um videozinho pequeno. Pequenininho? Era de um filme que chama Festa da Marmota, lá, que conhece numa cidade, você viu? Aí ele era repórter e ele via refazer o repórter da Festa da Marmota. Aí todo dia era Festa da Marmota. Porque ele acordava, todo dia era a marmota que a gente tinha que ver. Também tem o de Natal também, né? É isso aí. Uhum. É isso aí. Então aqui, por exemplo, aqui vai ter outros muito parecidos também. Vocês sabiam que na Europa, foi acho que foi antes do século de 1900, em 1850, 1000 por aí. Vocês sabiam que as pessoas que eram enterradas, eles colocavam um sino, né? Vocês já ouviram falar disso aí? Eles colocavam uma cordinha, e aí, se a pessoa estivesse viva, ela tocava a cordinha. E aí vinha lá o coveiro para tirar a pessoa. Porque começou a acontecer muito a questão da catalepsia, das pessoas, né? Tem um cantor brasileiro que foi enterrado. Assim também? Aí. O nome dele, Sérgio Cardoso. Aí. Ele para... Quando abriram o caixão para tirar, ele estava virado. Ixi, Maria, é complicado. Tem gente que tem um medo lascado disso. E aí, acontecia muito isso. Por isso que se foi instituído o velório. Ah, entendi, para ter esse tempinho, né? Ah, legal, ó. E aí tinha o sininho que eles tocavam, porque eles não sabiam o que era. E as pessoas acordavam ali e tal. E aí, era por causa disso. Porque a catalepsia, ela deixa a pessoa parada, mas ela consegue ouvir, cara. Só que ela não consegue se mexer. É loucura. E aí tocava o sininho depois que a pessoa de repente acordava ali e tal, e tocava. Só que diz pra mim, e quando batia um mega vento lá? Imagina, cara. Ressuscitou tudo de uma vez. Tá todo mundo vivo nesse troço, Jesus amado. Ia ser aquela, né? E aí não deu certo por causa disso, porque começava a tocar e não tinha nada, não era, né? Tal. Então a ideia não foi muito boa mesmo. Mas porque acontecia isso na época. Então, imagina um coveiro lá vendo aquilo lá. Misericórdia. Uma outra aqui que a gente tem é esse aqui, ó. O filho da viúva de Naim, ele ordena, jovem, eu lhe digo, levante-se. Né? Que acho que eles estavam carregando ela já para enterrar, né? E o jovem se levanta e começa a falar, Jesus o entrega a sua mãe, que está assustada, mas muito feliz, pois não está mais sozinha. Eles estavam levando, né, o filho dela, já morto, né, como se fosse aquela, né, eles caminhando, né, com ele para poder enterrar, e aí Jesus falou, opa, tem coisa errada aí, ele tá bem, cara. E aí foi quando ele chegou lá e viu que ele também estava vivo, né? Isso também pode ser uma dessas, né, uma dessas doenças que é a de catalepsia, epilepsia, quando a pessoa, ela... E esse aqui? Ih, isso aqui é complicado, hein? Mas Edu, ele tava lá um bom tempo, todo enrolado lá fedendo. E aí, meu?
Eu acho que nesse caso, o que pode ter acontecido é que Jesus não viu ele antes. Eu acho. Não, Jesus não viu ele antes, então ele foi abrir depois, ele foi realmente acordar depois. Mesma coisa. Porque vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que você está lá num lugar, vamos supor que você está com um monte de roupa porque está frio, né? E se você ficar ali, quantos dias ele estava? Ele estava já há um bom tempo já, cara. Uns 5 dias, por aí, 7 dias. Por aí, né? Ele estava um bom tempo. Então fica você sem tomar banho, cheio de roupa, né? Ali naquele calor ali. Já não era um ar, exatamente. Aquele calor ali dentro daquele negócio todo. Então, como é que é, né? E aí, como é que ia cheirar, né? Os bichinhos já ia começar ali. Então, essa também é uma das explicações que a gente vê em relação a isso também, né? Porque a gente também vê, pessoal, que assim, imagina, né? Imagina o povo da época, não tinha conhecimento das coisas, né? Então, o que eles olhavam ali era do conhecimento extremamente limitado do que eles viam, né? E aí a gente tem que pegar tudo isso e tentar interpretar da forma que a gente vê hoje. Então, por isso que às vezes muita coisa a gente tenta levar ao pé da letra, mas não adianta, porque imagina, você sabe que uma criança hoje de 5 anos sabe muito mais coisa de um adulto daquela época. E olhe lá. Entendeu? Então, quer dizer, é muito difícil para a gente levar tudo ao pé da letra quando a gente vê essas coisas por causa do conhecimento deles. Então, às vezes quando chega a informação, ela vem da forma que chegou ali, né? Não tem como identificar, às vezes, as coisas exatamente do jeito que aconteceu, né? Qual é a finalidade de desacreditar nisso aqui agora? Desacreditar? Como que você disse? Foi um milagre? Ou foi porque ele não tomou banho esse dia todo? Tipo, por que de repente pode ser desse jeito? Porque não foi milagre mesmo, é isso? Por que desacreditar que não é milagre? Pode ver que isso é uma desconstrução. Por isso que a gente fala no início a questão de milagre, que é uma desconstrução. Porque, senão, se você chega, por exemplo, se você chega para sua bisavó e fala que não existe milagre, o que ela vai fazer? Ela vai tacar a chaleira na tua cabeça. Não é? Por que isso? Porque ela veio da vida dela com essa fé e acreditando nisso. Então não me venha quebrar a minha fé. Quando a gente chega e começa a falar disso, a gente já está desconstruindo uma coisa que você já vem de um tempo tentando entender uma série de coisas. Não é simplesmente chegar aqui e falar isso. Vocês já estão entendendo outras coisas por trás disso. Antes de chegar nisso. Porque se a gente já chegar e pá, e já falar, é um impacto muito grande. Então a gente tem que ir, através das aulas, desconstruindo uma ideia para que seja construída uma outra ideia. E através da outra ideia você vai lá e liga aos fatos. Então não é que você deixa de ter fé. É que agora você vê que a sua fé, pode ser direcionada. E pode ser uma fé consciente agora. Entende? Que nada acontece por acaso. Isso quer dizer que eu não preciso esperar que as coisas aconteçam e nem pedir. Eu mesmo posso tentar fazer. Eu posso ser o gatilho disso também. Essa é a ideia. Entende? Não sermos passivos, sermos ativos. Talvez eu esteja um pouco atrás, eu não estou conseguindo acompanhar esse raciocínio, eu não estou conseguindo entender ou internalizar. E nós estamos falando de Jesus. E você acabou de falar, um ser celeste, um ser de luz, um ser evoluído, que nós tentamos seguir os exemplos dele, ser uma boa pessoa, de fazer a caridade e tal, mas é uma pessoa que não curou ninguém, que não curou o cego, que não curou o leproso, que não ressuscitou nenhum outro, que não transformou água em vinho, que não reproduziu os pães. Esse cara, então, o que o Espiritismo está querendo fazer? Não, mas não foi isso não que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. Eu não disse que ele não fez nada. Ele não fez tudo. É o que eu estou dizendo para vocês, a desconstrução. É porque a gente não pode ter na cabeça a questão do milagre, que é o quê? Eu pus a mão em você, você viveu. O que a gente está mostrando é que o que Jesus fez, existe um motivo e um porquê. Mas ele fez. Entendeu? Ele agiu, foi ele que fez isso. Só que imagina só. Quando você está doente. Ele não fez, ele não tem o nome de milagre, tem o nome de quê? Ele curou. Por exemplo,
Você não tem trabalho de cura aqui? Quem cura? O médium. É isso. O Jesus foi ele que curou. Pode ser que não, exato, mas o Jesus ele é a ferramenta. Só que imagina uma ferramenta celeste ao invés de nós. É isso, é o mesmo mecanismo. A única coisa é que Jesus atuando é um ser e uma energia totalmente diferente. Então aquilo funciona, é claro. Como para nós aqui, a gente estuda as incorporações. Quando a gente, ele não, dos espíritos não é são assim que a gente fala dos espíritos que estavam junto com as pessoas, que eram os que estavam envolvidos, que eram os possuídos, não era isso? Dos espíritos? É o nosso trabalho de mediunidade. Então Jesus ele fez tudo isso. Só que o ideia para a gente disso é mostrar que tudo isso existe um mecanismo certo para se fazer. Nada disso é milagre que acontece do nada sem explicação. É só isso. Entende? Será que talvez o milagre não seria o nome o termo que o catolicismo Isso. e para o espiritismo seria merecimento? No merecimento em si, não dá pra gente, tipo assim, é merecimento, porque tem um monte de coisa. Merecimento é uma delas. É uma delas, entendeu? Quando a gente fala de milagre, a gente está falando de uma coisa que veio lá da história do catolicismo, da história do nosso planeta, em relação ao desenvolvimento da humanidade. E tem várias coisas envolvidas da história aí. O que a gente fala aqui é que, quando a gente vê Jesus fazendo isso, ele está mostrando que podes fazer o que faço e muito mais. Compreendeu? Então, o que ele quer dizer está vendo o que eu estou fazendo aqui? Imagina, quem sou eu, pelo amor de Deus, e falar qualquer coisa desse tipo. O que ele está dizendo está vendo tudo que eu estou fazendo aqui? Você também pode fazer. É isso que ele está trazendo. Ou seja, só que ele... com a evolução dos anos, décadas, milênios, séculos, nós vamos chegar à conclusão de decodificar o que ele fez. Isso. Só que o que ele faz? Por que ele não pode trazer isso para obscuralidade, ou deixar obscuro isso? Porque senão como que você vai aprender? Se você trata isso como um milagre e uma coisa que não tem sentido. Entende? Então ele precisa trazer para o espiritismo, ele vai falar assim, olha, a gente vai te mostrar como que faz isso. Entendeu? A gente vai... Sabe o que Jesus fez quando ele chegou lá e ressuscitou e quando ele fez tudo aquilo com aquelas pessoas? Tudo aquilo que ele fez, ele quis mostrar que todos nós somos capazes também de fazer. Então isso não é um ato sem explicação. Vocês só ainda não conhecem como fazê-lo. Então vou mostrar para vocês como é. É mais ou menos isso. Entende? Então o que ele faz? Ele faz a visualização da áurea, ele faz a visualização da energia. A questão da cura, ele trabalha com a questão da mesma forma que a gente faz a cura aqui. Só que, é claro, com ele o negócio era muito mais forte e poderoso, né? Porque a cura ela é feita o quê? É uma harmonização das vibrações. Então a cura acontece como? Se você não está bem, é porque a sua vibração não está bem. E a minha vibração como médium e como trabalhador, porque eu estudei, não é isso? Eu fiz a escola de médium, eu estudei para ver como lidar com isso, como eu ver a energia, como trabalhar a minha energia. Agora eu vou atuar. E aí quando eu for atuar, eu preciso me preparar nesse dia. E aí eu vou chegar e vou falar com o Silvano, e a energia do Silvano tá assim, ó. E a minha tá assim, ó. Entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, ó. Ó. Entendeu? É isso que é a cura. Aí a minha energia vai equilibrar a energia do Silvano. É o que Jesus fez quando ele visualizou aquelas pessoas, sabendo que o corpo não estava funcionando, porém ele via o espírito atuando. Não é? E aí, através disso...
Hã? Isso, e aí? É o que as pessoas eles falam da física quântica, né? Que você tem que vibrar. Isso, tem muito a ver, exatamente. Tudo a força das palavras, tudo que você produz agora, ela volta. Isso. Jesus, quando ele fez tudo isso, e ele atuou dessa forma na matéria com o corpo, com o que aconteceu aqui, tem a ver com o que vai trazer para nós hoje. Ele não vai explicar na época lá, certo? Não tinha condição de entender isso. E ele atuava então em cima do quê? Da fé. Porque era a única força motriz de tudo isso. Lembrando que não adianta fazer nada disso se você também, quer dizer, se você principalmente não trabalha a sua fé e seu espírito. Quando a primeira vez que você veio aqui, fez uma pergunta para todo mundo aqui. Ixi, qual que foi? Pergunta que você fez. Qual que foi, Jesus amado? Olha, boa memória, pra caramba. Qual pergunta que eu fiz? Fala. Alguém aqui já viu um espírito? Ah, muito bem, essa eu lembro. Acredita? Eu lembro disso aí. Entendeu? Nós estamos no centro espírita, você lembra? É, isso, viu o que eu falei? Não, pelo amor de Deus, eu não quero ver, não. Não é assim? E aí foi onde entra a fé. Oi? Eu acho que no caso específico da ressurreição, Jesus não ressuscitou mesmo nenhuma dessas pessoas que estavam mortas, porque elas não estavam mortas. Exato. Porque a partir do momento que morre, nem Jesus Não, desligou todos os cordões ali, né? Eu preciso evoluir também, porque eu não acredito no que vocês estão falando. Não, nem ó, já tem Eu lá. vim aqui, vim voltar. Se for Jesus, não, tudo bem, não tem problema não. É, a gente vai, lembrando que a gente vai colocando as ideias. A gente vai colocando as ideias, mas cada um de vocês vai olhando, vai analisando, vai vendo o que cabe para vocês. Não tem, é só uma, a gente não, a ideia não é impor nada, é a gente só colocar as ideias que a gente vê em relação ao espiritismo. vários livros de Xavier, dos espíritos em vários lugares. O quê? De que não. Nem Jesus ressuscitaria. Claro que não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se Jesus. Você não tem ideia que se Jesus fizesse isso, que ia ocorrer. Acho que a gente não estava nem aqui até hoje, se isso fosse verdade. Totalmente contra as leis do universo, exato. É totalmente contra as leis do universo. Como é que você vai trazer uma pessoa à vida? Sabe o que isso quer dizer? Que se acontecer comigo, eu também quero voltar, então. Como é que faz? Ué, ele não fez com ele? Por que eu também não posso? E você? E você? Mas não tem o merecimento. Mas você também não tem? E você também não tem? Não, alguém tem que ter. Não, você, então também quero que ele ressuscita. Você entendeu? Por que só para ele? Então, entende? Não pode, você não pode quebrar a lei do universo. Não, mas todas as ressuscitações, Não. todas as outras religiões acreditam que as pessoas estão Isso. mortas, literalmente. Exato. Porque Jesus ressuscitou, acho que é espiritual, que fala. Mas aí eu vou falar o que ele estava falando. Naquela época, Jesus usava disso para poder explicar para uma pessoa assim. Muitos das igrejas, pastores, usam dessa fé da pessoa para manipular do jeito que elas querem. Exatamente. Aí tem toda a questão de uma história das religiões. Mas pra gente finalizar, agora que eu vi lá, ó. Ah, não, já tá na hora lá. Tá certinho agora ou era até 9h30? Era até 9h30 ou 9h40 mesmo? Ah, então tá certo. Ufa, pensei que tinha passado. Bom, pessoal, qual que foi a ideia de eu mostrar essa questão para vocês? Porque antes a gente vem da aula, a gente sempre fala o quê? Que eu seja inspirado para falar o que vocês precisam ouvir. Entende? Então quer dizer que se for lá na outra turma, eu não vou falar a mesma coisa. Por isso que não dá para repetir a aula, porque depende muito do que a espiritualidade chega e fala, ó, vai lá, fala isso aqui para eles. Vai lá, fala isso aqui para eles. Eles que ficam mandando. Por isso, então, se eu for em outra aula, é totalmente diferente a aula, porque são outras coisas, né? Mas a ideia geral disso, pessoal, é para a gente entender que a gente alinha, cada vez que a gente evolui, se desenvolve, a gente alinha a espiritualidade, a gente alinha o nosso desenvolvimento do espírito e da consciência com a matéria. Então a gente também precisa dominar não só o nosso entendimento da matéria, que é o que a gente está aqui, de saber como isso funciona, mas sim, principalmente, a maior atenção ela vem na nossa consciência, que é o nosso espírito,
que agora o novo processo da evolução é esse, é a consciência, que é justamente começar a trazer e colocar em ação o que Jesus realmente falava para a gente fazia. E eu adoro quando essa frase que eu disse para vocês. Tu podes fazer o que faço e muito mais. Ele disse isso. Então isso quer dizer, eu estou mostrando para vocês, é possível. Só precisa estar no momento certo, cada um. E olha que a gente também está limitado pelo próprio período que nós estamos. Tem muita coisa que ainda virá, né? Que vai nos ajudar nisso também, tá? Então Jesus é nosso maior professor em todos os quesitos. Tanto para a gente entender o nosso espírito, nossa evolução, nossa consciência e principalmente também a matéria, que é o que a gente está aqui hoje, que faz parte também de tudo isso. Tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez. Vibrações a todos. Valeu!